fado tem o seu trono, o fado tem o seu trono, ilumina quem o canta. Não quer algemas nem dono, não quer algemas nem dono, quem escuta se encanta. Não quer algemas nem dono, não quer algemas nem dono, quem o escuta se encanta. Sem grades e sem amarras, sem grades e sem amarras, é cascata de emoções. Cresce dentro das guitarras, cresce dentro das guitarras, o polvilhando corações. Cresce dentro das guitarras, cresce dentro das guitarras, polvilhando corações. Que ninguém chame de seu, que ninguém chame de seu, porque ele não obedece. Jamais ganhou ou perdeu, jamais ganhou ou perdeu, o fado só acontece. Jamais ganhou ou perdeu, jamais ganhou ou perdeu, o fado só acontece. É louco por liberdade, não se deixa encarcerar. Apenas só a saudade, apenas só a saudade, por vezes o faz chorar. Só a saudade, apenas só a saudade, por vezes o faz chorar. Nunca deixes de sonhar, porque o sonho é uma luz, como um farol que no mar a bom porto te conduz. Porque um farol que no mar a bom porto te conduz. Faz teus versos, faz poesia, descobres em cada flor, nota a cor da alegria, sente o perfume do amor. Nota a cor da alegria, sente o perfume do amor. Que os teus versos cantem paz à terra, ao
capaz de sorrir, viver e amar. Acredita que és capaz de sorrir, viver e amar. Saudades são como vento, sentimos mas não as vemos. São muito mais que um tormento, recordando o que perdemos. São muito mais que um tormento, recordando o que perdemos. Uma saudade persiste de um romance dourado. Digo, tudo isto existe, sei que tudo isto é fado. Digo, tudo isto existe, sei que tudo isto é fado. Hoje a Fado TV faz uma recuperação. O que é isto? É ter o gosto de receber uma voz que no seu tempo teve a sua fama e o seu êxito e que ao fim de um bocado de tempo, não vamos dizer quanto, resolveu reaparecer. Eu tenho comigo hoje a Manuela Navarro. Sabe que eu sou seu admirador desde esses tempos, dos seus primeiros discos, porque era uma mocinha muito afinada, muito castiça a cantar e depois desapareceu. E hoje tenho o gosto de saber que esteve 43 anos sem cantar, é verdade, não é? É sim. E agora a pergunta é óbvia, porquê? Oh, Daniel, olha, se me permite, deixe-me começar por lhe dizer que sou sua fã. Minha? Sim. Mas olha que eu hoje sou o entrevistador. Eu sei, mas tenho que lhe agradecer, mas quero lhe agradecer antecipadamente o facto do senhor me estar a entrevistar. Porque quando eu soube que o senhor me vinha entrevistar, eu fiquei comovida. É sério? A sério. E, portanto, aproveito para publicamente lhe agradecer, porque sinto uma mulher muito privilegiada, por ao fim de tantos anos, ter o gosto de ter casualmente conhecido o Rui Piloto, que é de facto, tem sido um grande amigo, a querer recuperar uma pessoa que estava apagada. Mas vai deixar E agora é um duplo privilégio de ter o gosto de estar aqui ao lado de uma pessoa que tanto sabe. Mas o que eu sou é muito bisbilhoteiro, isso aí concedo. E, portanto, ainda não me disse porque é que esteve 43 anos sem cantar. Eu tive 43 anos sem cantar, Daniel, porque, olha, às vezes é a força das circunstâncias. Eu casei e, apesar do meu marido ter tido a fama de ter sido ele o causador de eu deixar de cantar, não, porque o meu marido, nós começámos o nosso relacionamento com uma grande amizade e o meu marido era meu grande fã e não perdia um espetáculo, ia aos casinos com os meus sogros, ia ver os meus espetáculos e portanto, não, isso é completamente, não é verdade essa parte. O que aconteceu foi que na altura, isto em 1980, 1981, eu casei em 1980, a vida artística não era o que era hoje. Na altura, olha, e posso lhe dizer, e eu às vezes tenho alguma dificuldade, porque tenho uma memória que se lembra-se das coisas, lembra-se de tudo. Olha, e recordo-me que estava no ensaio do meu LP de fados, em casa do António Chaim. E se ele nos estiver a ouvir, sabe que foi sempre o meu querido António Chaim que me ajudou muito, com muita paciência, para eu fazer aquele disco, e o José Maria Nóbrega.
José Maria Nóbrega, já falecido. E em casa dele, a ensaiar, conheci o Vasco de Lima Couto, que Deus tem. E ele ofereceu-me um poema para o meu disco. Recordo-me que o Vasco de Lima Couto teve estas palavras quando se despediu de mim naquele dia: Manuela, prometa-me que nunca deixa de cantar. Eu gosto muito de a ouvir, a Manuela tem uma boa voz, e isto são coisas que ficam. Mas diga-me uma coisa, o que é que, ao fim destes 43 anos, a levou a retomar a atividade e a estar aqui na Fado TV, a cantar de novo e com essa alegria toda? Olha, Daniel, sabe que eu comecei a cantar desde muito pequenina. Porque eu comecei num programa infantil, passei para um programa de adolescentes, depois passei para o quadro do Rádio Clube Moçambique. Moçambique, Lourenço Marques. Lourenço Marques. Começou aí. Aprendi muito, as pessoas já estão todas a desaparecer. Aprendi muito com um senhor, que era o maestro da orquestra típica, que era o maestro António Gavino, que quando do 25 de Abril, o senhor veio para Portugal, como tanta gente, e foi ocupar o lugar de maestro da orquestra scalabitana, em Santarém, onde eu fui, não lhe posso dizer que, pronto, para não mentir, pelo menos mensalmente eu tinha um espetáculo com a orquestra scalabitana, porque o maestro Gavino fazia o favor da Manuela ir cantar com a orquestra. Não era um favor, era porque a Manuela cantava muito bem e porque a Manuela, olha, cantar Daniel, com a orquestra típica scalabitana. Olha, Daniel, eu com a idade que tenho, não quer dizer que eu também, se eu não tivesse alguma qualidade, quer dizer, com pessoas que eu tive a ajudarem-me tanto e a serem amigas e a puxar por mim, como o maestro Gavino, António Chainha, em termos de fado, José Maria Nóbrega, quer dizer, com tantas pessoas que queriam que eu vingasse, também se não tivesse aprendido nada, quer dizer, também era muito mau, não é? Era estar a não deixar em boa colocação as grandes pessoas que passaram por mim. E ainda por cima eu tive sempre muita tendência para me dar com pessoas mais velhas. E então aprende-se muito com as pessoas mais velhas. O que acontece é que mais vale cair em graça que ser engraçado. E eu, Daniel, eu posso lhe dizer que realmente eu sou uma mulher com muita sorte. Porque eu, quando aparecia, eu digo-lhe honestamente, e provavelmente há público que me está a ver dessa época e que vai ratificar aquilo que eu digo. Eu, por vezes, ainda não estava a cantar, já estava a aparecer em palco, mas eu já tinha o público na minha mão. E se o Daniel me permitir, eu vou-lhe contar um pormenor que eu acho que é uma delícia e quando vibro, que foi a Maria de Lourdes Rezende, que foi a minha madrinha em Portugal, entendeu, por uma questão de prestígio para o nome dela, que eu tinha que entrar para a RDP sem fazer provas de voz. Bastava a palavra dela. E os maestros que não abriam exceções entendiam que não. Eu que queria era cantar, eu dizia a Lourdes: "Oh Lourdes, mas eu não me importo de fazer provas, eu até gosto de ser posta à prova e de pessoas importantes me darem opinião, e eu gosto, mas a menina não tem que prestar provas." Na altura, a Mara Abrantes é que selecionava as pessoas para os programas. E elas lá fizeram com os maestros, conseguiram levar a delas avante. E o que é que eles fizeram? Sim, senhor, a menina vai cantar sem fazer provas com a orquestra da emissora. Só que é assim, a menina vai cantar a Setúbal e vai ser apresentada como retornada. Pois, porque a sua condição era de retornar. A minha condição. E a menina vai ser apresentada como retornada. E o público é que dirá Ora bem.
se fica ou se não fica. O grande juiz é grande sempre juiz. o público. Ó Daniel, eu conto isto com muito orgulho. Com muito orgulho. Não é vaidade. A vaidade é feio e, graças a Deus, Deus não me contemplou com essa particularidade. Mas é com muito orgulho. Eu aceitei o desafio e fui, de facto, a Setúbal. Sabe que em determinada altura de 1976, o Daniel sabe que havia, ainda hoje há, as pessoas dividiam-se muito por cores políticas. Claro. Ainda hoje, mas na altura havia muita efervescência, porque tinha sido a Revolução, claro. E, portanto, havia uma grande efervescência, acho que ainda mais do que hoje. E, portanto, sabíamos que havia determinadas zonas a que não estavam muito satisfeitas com os retornados. Pronto. Setúbal era uma das zonas. É claro que eu, apresentada como retornada, o que é que estavam à espera? Que eu não tivesse uma boa recepção. Eu fui ter com a pessoa que eu achava na altura que me podia salvar. E fui a Santarém ter com o maestro Gavino. Disse ao maestro, passa-se isto assim, assim. Ai filha, não te preocupes, deixa estar que eu vou-te arranjar uma canção minha que tu ainda não acabaste de cantar, já tens o público todo. Então o maestro Gavino arranjou uma canção que era, de facto, uma canção de muito peso, que eu ainda hoje gosto muito de cantar para os meus filhos, para os meus netos. Que era Maria da beira da terra cansada, onde é enxada. Eu ainda gravei um single, só que não saiu. Mas os discos acontecem nessa altura? Os discos foram todos, isso foi tudo naquela altura. Foi tudo naquela altura, entre 76, eu tive uma vida muito cheia, entre 76 e 1980. Fiz muita coisa, sim. Fiz muita coisa. Mas isto eu vou abreviar, mas o que quero transmitir, Daniel, e a quem nos está a ver, é que eu levei uma música de força, porque não tinha a ver com a Revolução, mas tinha a ver com pessoas que tinham, enfim, sido um bocado oprimidas e pronto, que era a Maria da beira e da enxada e de não sei o quê. E assim foi. Eu entrei em palco, o maestro Tavares Belo começou a tocar, eu entrei, comecei a cantar e interpretei a canção certamente com tanta garra. E o maestro Tavares Belo, que era uma figura, enfim, uma estatura média, e o senhor foi andando passos para trás e chegava-se a mim e dizia assim, a reger e dizia assim, já cá estás, já cá estás. E isso deu-me orgulho. Eu não bisei, eu trisei. Ei, isso quer dizer qualquer coisa. A partir daí, eu passei a ter espetáculos da RDP no Teatro São Luís. Agora eu digo assim, pronto, isto mais vale cair em graça que ser engraçada. Eu de facto era uma rapariga, ainda hoje não sou rapariga, mas ainda hoje eu gosto de comunicar, eu sou uma comunicadora nata. Então, Manuela, falta só concretizar aquela pergunta que eu lhe fiz. O que é que a levou a retomar a atividade de cantar? Portanto, foi um desafio da FAD TV. Mas quando o senhor me disse que era da FAD TV, ó Daniel, eu vou-lhe dizer porque é que eu me identifiquei. É que isto, ouça, Daniel Gouveia, isto é tal e qual assim. Eu tenho, a editora para onde eu gravei o meu LP, deu-me dezenas de discos. Eu ofereci-os todos. Não vendi um disco, eu ofereci-os todos. Tenho em minha casa um único disco. Eu tenho 2 filhos. Fazia gosto em dar um a cada um. E há pouco tempo tinha telefonado para o António Cheinho, se por acaso ele tiver a ouvir o programa, sabe que é tal e qual assim. Eu tinha telefonado para o António Cheinho, até muito acanhadas. António Cheinho, ainda se lembra da Manuela? Então não me lembro da Manuela, então não me lembro. Estava. Eu disse, António Cheinho, por acaso não tenho um disco que gravei consigo?
Manela, eu vou falar com a minha mulher, porque eu tenho milhares de água, mas depois eu digo-lhe alguma coisa. Pronto. Mas não sei, acho que não. Diz, que como acabou a Rádio 5, como não sei o quê, podia ser que eu conseguisse recuperar. Diz, mas telefonei ao António Fortuna também. Ele disse: não, menina, não tenho. Ele ainda me trata por menina. Não tenho. Mas, pronto. E eu não tinha como arranjar. Quando o Rui Piloto me diz que era da FAD TV, eu penso, eu disse, olha, o senhor desculpe, pronto, então, olha, não o maço mais. Mas de repente eu pensei assim, espera lá, será que este senhor não conhece alguém da Rádio 5 que acabou e não me consegue? Porque o locutor, o Aurélio Carlos Moreira, houve uma década em que as pessoas me diziam, ele punha muito o meu disco, e então a minha esperança era a Rádio 5. E eu ainda perguntei ao António Fortuna, António Fortuna, sabes alguma coisa do Aurélio Carlos Moreira? Não, menina, não sei nada, eu estou muito afastado. Pronto. Eu, quando o Rui Piloto me fala FAD TV, eu já ia a desligar e pensei assim, as coisas não acontecem por acaso, sabe-se lá se este senhor me conseguia recuperar o meu disco? E digo assim, olha, desculpe, o senhor não desligue, porque olha, eu afinal vou me identificar. O senhor sabe que olha, a minha madrinha foi a Maria de Lourdes Rezende, que a conheci em Joanesburgo. Quer dizer, ou porque eu sou, como diz o meu marido, arraçada de papagaio e falo muito, e porque o Rui Piloto achou talvez interessante a minha abordagem, não é? Ele disse, a sua madrinha foi, então, mas e cantou? Sim, eu fiz os casinos dos Norte, casinos da Figueira da Fora, pronto, e a conversa foi ali rolando, até que ele me disse, olha, sabe uma coisa, a sua história, olha, o disco não sei, posso conhecer eventualmente alguém e conseguir-lhe arranjar, mas a sua história, eu acho que é tão interessante e tão cheia, que daqui por uns tempos vou-lhe fazer um telefonema, vou registrar o seu número, aceita o desafio de dar uma entrevista para a rádio, para o canal FAD TV. Eu disse, olha, não sei, eu tenho que falar com o meu marido, mas olha, não sei, eu se calhar até achava que era interessante. Se calhar sim, e aqui está, aqui chegou. E aqui estou. Entretanto, posso lhe dizer, o senhor acabou por me dizer que a entrevista ir-se-ia dar talvez lá para abril, maio, porque o senhor ia ter uma gala do 12º aniversário da FAD TV, que ia ser na Voz do Operário. Pronto, e eu, sim senhor, então fico a aguardar que o senhor me diga qualquer coisa, para quando desligo o telefone, fui contar ao meu marido a situação caricata. E o meu marido diz-me assim, então olha uma coisa, e tu queres ir à gala? Queres ir assistir ao espetáculo? Eu disse, então a gente agora ia a Lisboa só para ir assistir ao espetáculo. Manuela, o telefonema com o cavalheiro foi assim, o meu marido é todo... Deixe-me só acrescentar uma coisa, esse ir a Lisboa significava vir de Vieira do Minho a Lisboa. Assim foi. É uma distânciazinha. É uma distânciazinha. 5 horas porta a porta, é uma maravilha. E o meu marido disse, então já telefonaste ao senhor a pedir para nos reservar bilhetes para nós irmos? Mas, Daniel Gouveia, sabe uma coisa? As coisas acontecem tão espontaneamente que a gente na altura acha tudo normal e muito giro e pronto, e foi, foi. Mas depois a pessoa começa a interiorizar aquilo e diz assim, meu Deus, mas que história, mas como é que é isto, mas o que é que se passou, mas porque é que isto aconteceu, não há coincidências? Eu comecei a dizer ao meu marido, eu acho que tenho vergonha de ir telefonar ao senhor, a dizer para guardar bilhetes, dá a impressão que estou a querer ir conhecer o senhor a correr. Seu marido, lá está tu com essas coisas. Telefona ao senhor e pergunta, olha, ele deve ter bilhetes à venda. Pronto, e assim foi. E fomos assistir. Pronto. E agora, para o futuro, uma pessoa que está 43 anos sem cantar, eu devo dizer-lhe que para toda a gente que canta já foi uma provação a pandemia e estar 2 anos e tal sem cantar, quando se retoma já há algumas limitações. Como é que se sente para voltar
às lides fadistas depois dessa pausa? Ó Daniel, sabe que o fado apareceu na minha vida porque toda a gente sempre achou que eu tinha voz para fado, mas eu fui sempre cancionetista. Em Moçambique haviam 2 pessoas a cantar fado, senhoras, uma já conceituada e outra mais nova. E havia falta de fadistas e eles queriam fazer um programa de fados no Rádio Clube Moçambique. Eu era cancionetista, cansava com as orquestras. E porque achavam que eu tinha aquele requebre, aquele timbre, que de facto diz-se muito bem, não é quem nasceu fadista. Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Pronto. E as pessoas achavam que toda a minha tonalidade era de fado. E eu comecei a cantar fado e as pessoas gostavam de me ouvir canção, mas também gostavam de ouvir fado. Tanto que o maestro Gavino fez um fado e o Vasco de Lima Couto já não está entre nós, mas é pena, porque eu devo-lhe isto. Porque ele, quando me deu o poema, ele disse-me: Manuela, dê o meu poema como o título do seu disco, porque vai ser um sucesso. Mas eu tinha prometido ao maestro Gavino, quando gravasse um disco, era aquele fado que ele fez para mim, que era o Vida Parada e que diz: mas eu amo a canção e amo o fado. Pronto. E então achei que não me sentia bem com a minha consciência, o senhor não se importaria. Mas eu não ficaria de bem com a minha consciência que apenas por eu ir ter um nome sonante e já de prestígio no mercado a ajudar-me, eu achei que não estava a ser uma pessoa correta com o maestro António Gavino. E então eu disse ao Vasco de Lima Couto, que Deus tem, que agradecia-lhe muito, 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 dei-lhe 2 beijinhos, mas que o nome daquele fado, mas se eu gravasse outro, que eu repetiria aquele fado e seria a dar-lhe o nome. De qualquer modo, agradeço-vos muito. Só me faltou dizer-lhe uma pequena coisa, que é exatamente isto. O Daniel Gouveia saberá melhor do que eu, porque pela pessoa conceituada que é no meio, que o palco é um bichinho que nunca morre. E que eu tive sempre dias, não era angústia, porque graças a Deus também fui privilegiada com o marido que tenho, que sempre viveu para mim, para os filhos e pronto, e um homem exemplar. Mas tinha dias com muita saudade do palco, muita saudade. E posso lhe dizer que ainda de vez em quando, em termos de programas de solidariedade, e se o Daniel Gouveia me autoriza, porque a entrevista é o senhor que manda nela, eu vou-me escusar de referir nomes, mas bati algumas portas para poder fazer o gosto ao dedo, dizendo mesmo que era só para fazer o gosto ao dedo em festas e programas de solidariedade. Mas pronto, os programas estavam feitos e não havia lugar para eu poder atuar. Daí eu hoje ter querido apresentar 2 poemas novos, com 2 fados novos, que ainda consegui fazer, mas com alguma dificuldade, porque eu quis apresentar esses fados novos, mas porque eu não tinha fados tradicionais. Eu tive que arranjar à pressa fados para gravar um LP. Porque aquela editora apareceu, gostou de me ouvir e queria. Ouviu-me na Casa de Fados do António Cheinho por um acaso. E disse: minha senhora, nós queremos gravá-la um LP de fados, porque a senhora canta muito bem os fados e porque bem. Mas a empresa faliu. Na altura, por acaso, mais uma pessoa que desapareceu, infelizmente. Na altura que eu gravei,
Aliás, o meu LP foi lançado no mesmo dia, no mesmo Hotel Fênix, com um LP que também foi gravado na mesma altura pela Ana Tércia Maria, do Porto. A senhora querida, 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 que eu quando soube pela internet que a senhora tinha desaparecido, tive um choque e chorei. Porque foi uma pessoa de uma simpatia, de uma amabilidade comigo, que ela parece que até a senhora não se importava de não brilhar para que eu brilhasse. Ainda quando casei, eu fui visitar ao Porto, que a senhora tinha uma papelaria, a livraria, e ainda a fui visitar ao Porto com o meu marido. Entretanto, a empresa, a editora, faliu. Porque a primeira vez que eu fui à Casa de Fados do António Cheinho, foi inserida num grupo que já estava habituada a ir lá, e eu cheguei-me ao pé do António Cheinho e disse-lhe: olha, o senhor costumava ir tocar à FACIM, que era a Feira Agrícola Internacional em Moçambique, com o Carlos do Carmo. O senhor não se lembra da Manuela Navarro? Lembro. Olha, hoje vim aqui à sua Casa de Fados. Então, e porquê é que não vai cantar aí um número de folclore? Eu disse: não sei, mas se calhar canto. E eu cantei. E a partir daí, o António Cheinho nunca mais me largou. Foi sempre um querido, nunca mais me largou, entre aspas, não é? Depois fiz amizade com a esposa, com os filhos, com a casa. Pronto, e foi a minha vida. Muito bem. Exatamente. E a Fado TV tem todo o prazer em patrocinar esta recuperação de uma voz de fado, e vamos encontrar mais vezes por aqui. Ok. Desejo muitas felicidades. Vamos ver, o futuro dirá.